E aí, gente, aqui agora, diretamente dos estúdios da Womp Channel, começa mais um Wompcast. Hoje nós temos muita coisa legal para debater, muita coisa interessante. E hoje aqui comigo na mesa está o meu amigo e advogado e protetor dos pobres, Ademar Malman. Boa tarde, Jair. É um prazer estar aqui participando desse bate-papo aqui no Wompcast. E, sem dúvida, a nossa autoridade sempre, Dr. Fábio Naveca. Boa tarde, Jaime. Boa tarde a todos. Boa tarde, Malman. Olha, gostei, hein? Gostou? Se me convidar, sempre que me convidar, eu vou estar aqui. É um negócio interessante, é um negócio bom. É que você tem uma boa pegada. Pô, muito obrigado. Que isso? De todos nós, o único que tem a voz de locutor é você, meu irmão. Muito obrigado. Brasil! Já nasceu pronto. Esse já nasceu assunto de pronto. futebol lembra um negócio. Lembra o primeiro que a gente fez lá. Hein? Sim. Deu uma repercussão danada, Foi? tem um pessoal que liga, pô, rapaz, mas tu tá falando isso. Na verdade, eu não tô falando nada, só tô comentando, na Aquilo verdade. que já aconteceu, Isso né? já aconteceu. Mas você vai pro Catar, não? Não, ainda não. Não vai. Estou juntando milhas. Entendi. Ótimo. Infelizmente, normalmente, uma Copa se repete num país, né, hoje com essa nova pluralidade que a FIFA adotou, prevê-se que uma Copa se repita num país a cada 60 a 80 anos. Porra. Então, se minhas milhas não expirarem, com certeza na Copa de 2082 eu vou estar lá no Muito Catar bem. novamente. Tá certo. Vamos cobrar. Vamos cobrar. Isso aí. Vou juntar milhas. Isso, tá certo. Inclusive, né, para quem não sabe aqui, o Naveca é o especialista em acumular milhas. Tô aprendendo. A gente pode conversar A sobre gente isso. tem que fazer um dia Isso. só para mostrar com o pessoal como eles perdem dinheiro por não saber usar adequadamente as suas compras regulares. Vamos fazer isso. Vamos fazer. É interessante. Mas, sem dúvida, hoje, o tema que todo mundo está se perguntando: o que está acontecendo no Brasil? Parcerias. Parceria, né? Então, Só alianças, é um né? negócio meio Alianças, estranho, né? Um dia eu falo bem, outro dia eu falo mal, um dia eu tô brigado, outro dia eu tô abraçando. Tá um negócio muito estranho, né? Sempre foi tipo da política, né? Brigam aqui, mas quando chega na hora se junta todo mundo, depois falam mal e tal, mas no final... Teve umas situações estranhas, né? Um exemplo estranho que nós tivemos local aqui foi a Carol Braz apoiando o Eduardo Braga. Declarou apoio formal, né? Obviamente sabemos que é um contexto político, Claro, mas a Carol Braz, quem acompanhou principalmente o último debate, viu que ela foi incisiva, que o Eduardo era machista, que maltratou a repórter. Eu, sinceramente, analisando ali o contexto do que eu vi, eu não achei que ele foi... Machista. Não achei. O que ele foi enfático na posição dele, mas tomando no âmbito profissional, eu não vi nada. Hoje está muito tênue essa linha, Essa quando linha se tratar do de machismo ou não. Vocês viram E eles querem aproveitar politicamente logo uma pequena fala Uma um pouco pequena mais fala forte mais- ali para dizer que... Mas eu não achei. Vocês assistiram a parte da reportagem? Vi Eu um pouco. vi também. Vocês acharam A menina que... de Brasília, não é isso? A repórter de Brasília que fez Não, a eu mediação não aqui. sei se ela é de Brasília. Ah, sim, a repórter. Né? A repórter, não sei, ela é de Brasília? Ela é de Brasília. Mas vocês acharam que ele foi... Me pareceu Eu achei... com vontade, né? A incisão. Chegou Isso. apenas Não, ele foi, vamos dizer, até um pouco... Nem diria grosseiro, ele foi enfático. Assim, Não, de ele uma foi forma, enfático, mas eu não achei que ele foi grosseiro, né? não. É que aí o pessoal também pega aí e quer criar um turbilhão em cima onde não existe. Que naquele momento ali, qualquer coisinha serve para tentar desqualificar, né, o adversário. E isso no fundo não é legal, né? Isso no fundo não é legal. Até mesmo porque, quer queira ou quer não queira, em um ambiente de debate, o cara tem que estar ali Tá preparado, né? preparado. Então ele está ali totalmente armado, está com as suas antenas ali apontadas para todos os planetas da Terra para captar qualquer coisa que possa lhe ajudar ou lhe prejudicar. Se não fosse isso, não seria debate, né? Não seria debate. Então, eu particularmente não acho que Eduardo Braga, naquela situação ali, merecia aquele tratamento. Se nós formos colocar na balança, eu acho que fizeram uma justiça com ele. Uhum. Entendeu? Mas ela é do PDT, não é isso? Isso, PDT. exato. Uhum. E o PDT, pelo próprio presidente na Nacional, o Lupe, ele declarou o apoio e a tendência dele era essa, né? Anteriormente, ele
seria óbvio que ele ia seguir com o Lula, né? Então ela usou a mesma, vamos dizer assim, a mesma linha do Ciro, né? Vou apoiar em virtude de questões partidárias, né? Mas eu sinceramente, eu já até comentei que o Ciro, há alguns anos atrás, eu fiquei um pouco decepcionado com o Ciro, né? Primeira coisa, o Ciro indiscutivelmente é um cara que conhece muito do Brasil, conhece muito de economia. Muito inteligente. Muito inteligente, extremamente preparado, isso é indiscutível. Ninguém pode questionar isso. Em 2018, me decepcionou um pouco a postura do Ciro, vim com aquela proposta que, no meu entendimento pessoal, é demagógica, de limpar o nome de todo mundo do SPC Serasa. Foi como eu falei. Aí falei, nós vamos criar um fundo do governo em que um vai avalizar o outro, aí foi até o que eu comentei, né? Caloteiro, avalizando caloteiro, imagina, a gente ia criar uma instabilidade do mercado muito grande, porque, vamos lá, será que o mercado, como ficaria o mercado após todo mundo limpar o nome? Como ficaria o mercado? O mercado não ficaria receoso? Peraí, calma lá, o cara acabou de sair do presídio, eu vou dar emprego pro cara? Seria uma coisa assim estranha, né? É complicado. Né? Não é assim que funciona. E os bancos vão liberar esse dinheiro novamente? Pois é, como ficaria? Né? O crédito não ficaria muito mais caro pela proteção da perda? Inclusive, é até uma coisa que nós até comentamos de forma informal nos bastidores, né? É que, por exemplo, no supermercado, o nosso supermercado ele custa de 3 a 5% mais caro do que de fato ele é, devido às perdas, às provisões de perdas. Então lá... 5%, Jaime? Até 5%. Então lá o dono do supermercado, como ele sabe que vai haver o furto, como ele sabe que vai haver aquele cliente lá que abre o pacote de bolacha, come e não paga, né, que abre o iogurte, bebe e não paga. Então eles prevendo essa perda, né, eles têm uma pequena percentagem lá que eles chamam de provisão de perdas. Então eles majoram o produto de 3 a 5%, prevendo essas perdas. Toda análise de crédito, né, os bancos na hora de analisar o crédito ali, os clientes são consignados, ou um avalista, ou alguma condição para melhorar isso, senão logicamente que vai haver, se agregar essa questão do risco, né? A matemática não vai errar, né? A questão... Hoje os grandes sites, os portais de vendas, assim, que conseguem vender o mesmo produto mais barato que na loja física, já estão considerando isso. Sim. Muito bem alinhado, o sistema muito bem fechadinho, redondo ali, já analisa tudo isso e, claro, dentro do seu lugar, né, do seu centro de distribuição, manter um controle sobre isso, não vai acontecer essas perdas, né? Bem menor, né? Porque ele consegue controlar melhor. Na verdade, o que existe, né, principalmente em estados como o Rio de Janeiro, é a previsão de perda na logística. Olha aí. Porque como existe muito furto de carga, então, na verdade, a previsão de perda foi lá para a logística. Porque como você vai receber o produto em casa, até chegar na sua casa, aquele produto tem que estar assegurado. Então, é uma coisa que nós vamos ter que, ao longo dos anos, preparar. E a tendência, na verdade, é que se diminua o número de lojas físicas e aumente o comércio eletrônico. E isso não passa por uma questão de decisão política, né? Exatamente. Questão de mercado. Uma coisa mercadológica, muito mais complexa, vai envolver muita gente nesse mercado aí. Agora, o que me incomodou realmente nessa história do Ciro, voltando lá, o nosso primeiro alvo, certo, que é o Ciro Gomes, o que me incomodou, na verdade, foi o fato, não foi nem o fato dele ter apoiado o Lula. Mas foi o fato de, no pronunciamento que ele fez, não ter sido claro esse apoio. Pois é, apoio... Apoio, meu partido está apoiando. Meu partido, né? Coisa muito tímida, né? O alinhamento, coisa assim. Mas na verdade também, depois ele bateu muito, né? Ele falou as verdades. Né? Ele falou as verdades. Em muitas ocasiões ele tem vídeos disse pesados toda a verdade. aí Desde os primórdios do PT, ele vem falando, vai demonstrando tudo que aconteceu. Então seria difícil, né? Seria pior ele ser enfático agora, né? Sim. Mas melhor também do que simplesmente ir embora para outro país e esquecer, né?
Mas, curiosamente, alguns bolsonaristas até brincavam que o Ciro estava sendo cabo eleitoral do Bozo. Olha aí. Não sei se vocês viram, né? Sim, teve Em algumas imagens, muitas alguns redes memes sociais. ali. Né? Teve mesmo. E uma coisa é fato, né? Aquela retórica em que o próprio candidato do PT à presidência usa porque a Lava Jato deixou de criar não sei quantos milhões de emprego, porque nós tivemos não sei quantos milhões. Opa, calma lá. Peraí, né? Calma lá. Peraí, o que está acontecendo, né? Quer dizer que não é para investigar mais. Não, e uma coisa séria, né? Que muita gente está esquecendo disso, né? Nós tivemos um problema muito sério, que foi a refinaria de Pasadena. Uhum. A Petrobras, né? Então entende-se que o governo brasileiro, porque é o maior acionista, é responsável pela empresa, Sim. respondeu junto ao mercado americano por fraude financeira. Além do prejuízo em si da compra de uma refinaria que não valia praticamente nada, ainda tivemos que arcar com a indenização ao mercado financeiro americano. Você tinha visto algo parecido? Isso já aconteceu assim? Na minha opinião, isso é inédito. Em valores assim, Não, altíssimos, valores né? bilionários. E bilionários em dólar. Olha aí. Né? Então, agora, infelizmente, né, o nosso pessoal tem memória curta. Uhum. As pessoas têm memória. Porque até agora eu não vi ninguém falar do din-din que nós perdemos lá em Pasadena. Eu não vi ninguém falar disso. Nem mesmo o próprio pessoal do Bolsonaro, né, eles falam da Petrobras, mas, por exemplo, ninguém cita pontualmente esse caso. Né? E vai mais longe. Vai das plataformas de petróleo superfaturada. O Rio de Janeiro, quem conhece ali o Rio de Janeiro, tu que conhece melhor o Rio do que eu... Macaé ali. Não em Macaé, lá na própria cidade do Rio, onde tinha até aquele elevado que destruíram para poder criar Sim, ali no centro ali. ali, onde tem aquelas plataformas de petróleo. Isso. Se você passar lá, até hoje, tem lá 3, 4 navios, plataformas que estão lá parados. Uhum. Há 10 anos, obras bilionárias paradas lá, porque... Esse mandar o Brasil todo tá cheio de obras aí paradas, obras fantasmas, dinheiro literalmente jogado fora, né? Diga-se de passagem, e aí é o fato em que eu digo que São Paulo está muito bem servida se Tarcísio Freitas for eleito, que muitas obras que estavam paradas de governos anteriores foram retomadas e concluídas pela equipe do Tarcísio Freitas. É verdade. Ele, em vez de iniciar novas obras, concluiu Concluiu, muitas. né? Como essas Olha, próprias, a própria transposição lá no A transposição do Nordeste, São né? Francisco. A questão da ferroviária também, que estava parada. Isso era um problema uma muito coisa sério. que era até meme. Quem pesquisar nas redes sociais, vai encontrar até muito meme que tinha lá na estrada de Miritituba, que vai até o porto de Miritituba. Ou seja, Miritituba foi um grande atalho, né, que está impulsionando o escoamento da safra do Mato Grosso, porque em vez de você descer para o Paranaguá, ou subir lá para Porto Velho, para escoar as safras, para pegar o Rio Madeira, para chegar aqui no Porto da Hermasa, ou ir para o Porto de Paranaguá, o que aconteceu? Eles fizeram a rodovia, eles asfaltaram a rodovia que chega até Miritituba, no Pará. Uhum. Porque aquilo era uma vergonha. Aquilo ali tem até meme. Procure na internet lá, que vocês vão ver lá, que tem meme lá, de todo mundo lá. Ou seja, quando chovia, parava tudo. Virava um sabão, ninguém conseguia subir as ladeiras, né? Perda para os produtores, perda para os caminhoneiros, perda para a população e, resumindo, perda para o Brasil. Olha, essa questão logística, assim, pensando em termos de país, cara, se eu fosse presidente, as questões de ferrovias, para mim, ia ser uma prioridade que eu vou te contar. Só pegar a história dos Estados Unidos, né? Sim, se você buscar lá atrás, lá em 1000 e alguma coisa, Vanderbilt com as ferrovias. Né? Pô, sim, pelo amor de Deus, né? O que aconteceu naquele país lá em termos de ferrovia, imagina o Brasil. Qual a produção brasileira? Na verdade, A produção do polo, Sim. por ferrovia. Sim. Pô. Não, que não fosse a ferrovia, pelo menos as hidrovias. Mas num país continental como o nosso,
melhor modelo econômico é o ferroviário. Sim. Como aqui no norte principalmente, na região amazônica, são as hidrovias. Quantas balsas cabem quantas carretas cabem em uma balsa? Qual a quantidade de carga? Ou um trem, comparando. Olha, e curiosamente, né, existe uma coisa que são as histórias que os brasileiros não lembram. Uhum. Né? Eu sinto pena que no Brasil todo mundo não lembre de um homem chamado José Irineu Evangelista, o famoso Barão de Mauá, Sim. que construiu a ferrovia Madeira-Mamoré, que na verdade já era um esforço daquele tempo de integrar o norte ao sul do país. Uhum. Ou seja, foi um cara que foi perseguido pelo Império, quebraram ele várias vezes, né? Por sinal, ele foi dono do Banco do Brasil, não sei se vocês sabem disso. Essa aí eu não sabia, não. Ele foi dono do Banco do Brasil. Porra. Né? E ele fez um golpe, esse cara ele era tão inteligente que ele fez um golpe impressionante. Inclusive, ele até se indispôs uma das famílias mais ricas do mundo, que é a família Rothschild. O que aconteceu? Lá na época onde que ele tinha a casa de valores dele aqui no Brasil, o que ele fez? Ele começou a notar que havia um desbalanceamento entre o conto de réis da época, acho que era conto de réis, se não falha a memória, e a libra esterlina. E aí o que foi que ele fez? Ele queria uma equalização melhor entre as moedas. Muito estrategicamente, ele começou a vender libra esterlina. Ele inundou o mercado brasileiro de libra esterlina. E todo mundo, achando-se que a libra esterlina era uma moeda mais confiável, começaram a comprar libra esterlina porque acreditavam na especulação da moeda. Só que teve um pequeno problema. Quando chegou no final do mês, né, o comerciante tinha que pagar o imposto dele. E ele pagava em que moeda? Mas em que moeda se ele tinha libra esterlina? Não se recebe impostos no Brasil em libra esterlina. Se recebia, eu acho que era conto de réis, se recebia em contos. E aí o que aconteceu? Ele disse, não, agora eu vendo conto de réis, mas na minha cotação. Resumindo, o valor da libra esterlina deu uma despencada. Todo mundo tinha, oferta e demanda. Ninguém tinha dinheiro, ninguém tinha moeda nacional. Aí começou... Porra, acredito que seja por aí que isso começou a usar aquela palavra ágil, né? Super ágil, né? Obviamente ele atuou como banqueiro, foi extremamente hábil na sua tratativa de negócio e naquela época foi inclusive até um ponto em que a família Rothschild, né? Que eram grandes banqueiros, aliás, são grandes banqueiros do mundo e principalmente da Europa, né? Os Rothschilds, eles, pra vocês terem uma ideia, eles bancam, né, governo há séculos. Há séculos. Eles bancam guerras, bancam tudo que os governos precisarem, obra de infraestrutura. Então são fortíssimos eles, né? E acabou que o Irineu Evangelista acabou se indispondo com ele de uma forma gigantesca. E, meu amigo, foi uma perseguição nesse homem tremenda. Imagina. Pelo amor de Deus. E naquela época surgiu interesses, porque como os Rothschilds financiavam tanto o governo brasileiro quanto o governo português, a coisa se tornava muito mais indisposta para ele. E como Pedro II era parente da coroa portuguesa, até então, imagina, ele tocou na família que comandava 2 países diferentes. Mas então, ele ficou muito bem amparado financeiramente para suportar essa... Por sinal, era gaúcho, viu? Olha só. Por sinal, era gaúcho. Isso ele mesmo. Sempre, no Rio Grande do Sul, o estado sempre foi muito bom nas personalidades lá, né? Os presidentes da República e tudo mais aqui no nosso Brasil. Né? O Rio Grande do Sul teve uma grande contribuição na nossa política nacional. Pois é, então voltando lá à história do Ciro Gomes. Ficou estranho pra caramba essa posição do Ciro. Tá... A gente não sabe se ele apoiou... É melhor declarar logo então de uma vez? Pois é, né? Pô, fica nessa, né? Fica mais coerente, um momento né? como esse, meio que em cima do muro e tal. Exato, está na hora das pessoas realmente se posicionar e saber o que querem Sim pro nosso ou não, país, né? né? Depois a gente Pronto. sabe quem Sim. é quem.
Acabou. Ou é ou não é. Ou é ou não é, pronto. E eu, particularmente, eu acho que nessa história toda, eu acho que mesmo que o Lula vença nesse eventual segundo turno agora, eventual não, nesse certo segundo turno, ele vai ter um grande problema para administrar esse país. Ah, sim. Um grande problema. Com esse congresso Inverteu que a se coisa, formou né? agora, né? A coisa se inverteu. E aí vem a seguinte questão, né? Nós já sabemos qual é a forma em que o PT sabe administrar. Uhum. Todos nós sabemos, né? Qual que é a forma que o PT administra. Todos nós sabemos, né? Uhum. Pois é. Aí eu te pergunto, qual vai ser o custo desse governo? Ah, Vocês já pensaram? Eu não pensei porque eu me posiciono. Eu acredito que não vai haver esse governo. Eu estou aqui no aguardo, né? Estou aqui no aguardo, porque esse momento, o melhor que nós fazemos É aguardar. é o silêncio. Mas eu não tô agindo igual o Ciro. Ah, sim, você Posiciona. está se posicionando. É. Mas, doutor, porque o senhor é um homem ousado, doutor. O senhor é um homem que acredita nas coisas, né? E isso é importante, né? Pois é, não sei se vai fazer muita diferença, né? Mas tô no jogo. Estamos no jogo, Pois né? é. Bom, e outro apoio estranho, né, que nós tivemos, indiscutivelmente, foi o apoio de Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique, eu tô aqui Cara. com o Twitter dele na minha frente. Abre aspas, Jaime. Neste segundo turno, voto por uma história de luta pela democracia e inclusão social. Voto em Luiz Inácio Lula da Silva. Olha. Pois é, Fecha aspas. Que coisa, hein? ele não pode nem se ofender se falarem que ele tá gagá, né? É. Que não, né? Porque- Mas, ô Jaime, mas o Alckmin não era do PSDB? Não, ele tá agora no PSD, né? Mas o PS. Ah, tá, desculpa. Não foi respondendo a tua pergunta. Eu não sei onde o Alckmin tá. Ele tá na legenda 40, É. acho que 40 é o PSD. 40. Se não falha a memória, o Mas 40 é o PSD. PSDB fez a pior eleição da história, né? Sim. E ela deixou todo mundo livre. Não, Pois o, é. O FH que que deu uma de se gaiato aí, posicionou né? pro outro lado, né? Do adversário dele, do eterno adversário dele, que já várias vezes Sim, se né, dispuseram. teve embate aí na política. E né? eu, particularmente, o que eu acho muito triste, porque, particularmente, eu achei que o governo FHC foi um desastre para o país. Particularmente, né, quem não lembra aquela max desvalorização do real, né? Aquilo ali, na verdade, foi o preço que nós pagamos pelo projeto de reeleição dele. O Fernando Henrique foi um homem que me decepcionou muito quando ele aprovou a reeleição. Não pela reeleição, porque eu sou a favor de uma reeleição, sim. Mas o que eu não fui a favor foi ele se beneficiar daquela reeleição. Então, Deveria, né, passar pro outro. sim, Mais justo. mais justo, Mudar a regra do jogo. beneficiando o próximo. Pois é, né? durante o jogo. Então, eu acho que o Fernando Henrique ele foi muito infeliz naquele momento em que mudaram as regras e essas regras o beneficiavam. E você falou da desvalorização do real, Sim. mas teve um momento que valorizou, não foi? Não, quando veio, obviamente, No naquela início. passada, né, do governo que era o Itamar Franco para ele, veio de vento e polpa. Seguraram o câmbio de forma artificial por muito tempo. O RB, Pois é, cara. tudo Meu pai mais. dizia isso. Segurou o câmbio. E o que aconteceu? Quando chegou um ponto que era insustentável a manutenção do câmbio artificial, tiveram que liberar a porteira. E aí o que aconteceu? O dólar quase Disparou. que triplicou de valor do dia para a noite. Resumindo, quem dormiu devendo $1 milhão, que era $1 milhão, acordou devendo $1 milhão, que naquela ocasião passaram a ser R$3 milhões. Um exemplo hipotético que agora não me lembro a conversão vamos pra três, exata né? que foi. Mas o que acontece? Foi um golpe duro na economia. E quem não se lembra, né, pontualmente aqui em Manaus, teve muito empresário que se suicidou. Caraca. Se não, e inclusive teve até um dono de um hotel famoso aqui no centro, que o cara foi para cima do hotel e se jogou lá de cima. Porque ele ficou, não via uma situação financeira muito satisfatória.
com a sua dívida explodindo, ele viu que ia ser impagável a dívida, o cara se suicidou. Caraca. A questão econômica, ela mexe com a mente das pessoas. Sim. Mesmo, com tudo, né? Então, Isso assim, eu era um pouquinho mais novo, tá, Jaime? Tá ali meus 12, 13 anos e tal. Então a gente escutava, né? Entendia um pouco, mas assim, realmente, você imagina, se eu tenho hoje 10 em real, né? E o 10 já não é mais 10 em dólar, aquilo exatamente. diminuiu 1/3, pelo amor de Deus. Então, o Fernando Henrique, na verdade, na minha opinião, ele não foi um grande patriota. Uhum. Foi um homem que teve um grande momento, porque, vamos pensar bem, após a nossa redemocratização, nós tivemos um primeiro governo meia-boca ali, que foi o governo Sarney. Isso. Por que eu digo meia-boca? Por 2 motivos. Primeiro, Tancredo Neves, que era para ser o presidente, já foi eleito de forma indireta pelo Congresso Nacional. Uhum. Ok, tudo bem, estamos preparando tudo, foi né? a abertura, né? Foi a abertura para isso. Então, já fomos governados por um vice. Esse Uhum. já foi uma situação que cá entre nós já não era muito legal. Então, além de termos um governo eleito indiretamente, ainda fomos governados por um vice. Uhum. Mas ele conseguiu passar de forma democrática o seu bastão para o Collor de Mello. Collor de Mello Falar nisso, o Collor foi candidato agora, não foi? foi e ficou de pijama. Não De levou pijama, nada. Nada. Tá Ficou de certo. pijama. Não vai assumir nenhum cargo por enquanto. Não rolou. Não rolou. Não esquentou a chapa dele. Eita ferro, minha A nossa. chapa dele não esquentou. Creio que talvez agora ele sossegue. Né? Nada, o Será? Collor... Não. O Collor é aquele cara... É tipo... o baú da felicidade. Roda o peão, vamos ver o que vai acontecer. É isso aí. Então, o Collor, na verdade, é esse cara que a gente não sabe. E quer queira ou quer não queira, vamos lá, gente. Se nós pensarmos... Vocês lembram por que o Collor foi caçado? Bom, eu lembro lá, eu também novinho, já eu era novinho e tal. Eu lembro lá dos caras pintados, eu lembro que as poupanças foram... Eu fui cara pintada, sabia? Sério? Você já? Fui cara pintada. Fala aí. Naquela época eu tinha menos barriga e mais cabelo. Olha aqui. Pô, você vai falar de cabelo aqui? Não. Um dia eu vou fazer um podcast para falar sobre cabelo. Comigo? Claro! Comigo. Tá Claro! certo. Com Mas eu acho certeza, que sobre cabelo. Não é o teu público não tá aqui na mesa. Mas quem sabe... Nós não somos os melhores indicados. Eu posso essa provar conversa. pra você que eu já tive cabelo. Já. Eu acredito. E muito. Nós temos que começar a trazer para cá pro podcast fotos do passado. Olha aí que beleza. Para mostrar que um dia fomos jovens. Tá certo. Né? Isso Como aí. diria lá Como diria lá o... Como é? E éramos todos jovens? Era o F. Cavalcante, era? Não é na minha época, não. Eu vou dar uma sugestão no dia desse bate-papo. Papo de careca. Papo de Papo de careca, careca. olha. Tá A aí. gente pode fazer um episódio Papo de Careca, Pois né? Ah, Porque, tamo na junto. verdade, eu sou um careca. Depois eu vou explicar por quê. Tá É bom. isso, careca. Porque eu sou um careca. Mas o que aconteceu? Se vocês não lembram, o Collor, ele foi caçado por causa de uma Elba. Elba. Um carro Elba, carro. Fiat Elba. Aham. Que tinha, Né? sem tecnologia nenhuma Sem naquela época. aquele tecnologia carrinho nenhuma, bem né? chulo. Como diria o próprio Collor, uma carroça. Carroça. E ele foi caçado, né, por uma Elba. E posteriormente inocentado. Né? Então, cá entre nós, corrupto por corrupto, o Collor é um corrupto mais barato. Palmas pra ele, isso? Foi só o motivo dele pagar. Ele Foi só o motivo dele muita parar, coisa, mas entendeu? a E aí Elba pegaram foi o Collor e É. mandaram Tinha ele que pegar, mas- esgoto abaixo na Constituição Federal. Bom, e aí o que aconteceu? Collor, evidentemente, teve como seu sucessor o Itamar Franco, Itamar Franco. né? Mineirinho de Juiz de Fora, que, no meu entendimento, não queria assumir a presidência. Foi meio que empurrado ali, meio que não Ele querendo nunca mostrou ir. muita vontade, né? Sempre aquele Mas cara quem- bem morno, né? Mas quem era o cara que ia imaginar que ia assumir a presidência? Ele não queria ser presidente, ele só queria ser vice. Né?
Ele só queria ser vice. Aí jogam ele, dão essa batata Aí quente dão pra essa ele. batata quente na minha mão, porque o que ele analisou? O Collor é um cara jovem, é um cara inteligente, então não tem o menor risco de eu ser presidente. De repente, quando ele acorda, tu é presidente. Ele disse, meu Deus, e agora? O que eu faço? E o que eu faço? E aí ele Chamou o Fernando Fernando Henrique. Henrique Cardoso, que na época acho que era embaixador eu não lembro se era Pode em repetir Londres, outra vez? Não ou se entendi era muito bem. Não, vou repetir. Eu não me lembro se era em Londres ou se era em Nova York, que ele era embaixador. Não vou falar para não errar. Foi convocado para voltar ao Brasil e assumiu o cargo de ministro da Economia, onde ele lá, de forma até muito brilhante lá, junto com uma equipe de notáveis lá, criou a URV, posteriormente se transformou em Plano Real, que foi o que gerou a nossa estabilidade econômica que temos até hoje, né? Em virtude da criação do Real, ele assumiu a presidência da República, só que naquele formato da Constituinte de 88, não era possível a reeleição. E aí ele lutou arduamente para obter a reeleição, e aí onde foi justamente teve uma série de besteiras que foram feitas no Brasil, e aquela reeleição dele custou muito caro ao Brasil, né? Inclusive, se quem não lembra, foi até cogitado que o Amazonino seria o vice dele para a presidência, sim. Essa eu não sabia, não. No segundo governo dele, né? Porque o Amazonino conseguiu um grande número de deputados apoiando a votação pela reeleição de Fernando Henrique, aprovaram a reeleição, né? E dizem nos bastidores que a intenção do Amazonino era ser vice do FHC. Acabou que, como teve lá um escândalo lá, disseram lá que teve compra de apoio, tal, acabou que isso enfraqueceu esse projeto do Amazonino Mendes, né? Que, infelizmente, não foi para o nosso segundo turno, né? E nós sabemos que ele está com a saúde fragilizada, né? Amazonino, amigo, que Deus aí te ajude aí, que sua saúde seja restabelecida. Exatamente. E aí o que aconteceu? Vai, nessa história toda, vem o Lula na sucessão do FHC. Sim. Gente, e cá entre nós, para vencer aquela eleição que era contra o PSDB, o Lula bateu muito forte no governo FHC. Bateu muito forte. Mas, Jaime, essa é uma questão interessante assim, para pensar. Você não entende assim que o fator Lula, né, ele vencer em 2002, né, era uma coisa que estava se tornando natural, porque assim, o FHC sendo um representante elitizado, nosso presidente pós-ditadura, né, que depois, primeiro, Sarney, Collor, pessoas de uma imagem de elite. A figura do trabalhador, aquele que sofreu um acidente, perdeu um dedo, não era natural que isso o trabalhador, representando o trabalhador, para o toda a povo, história dele. não seria natural uma figura dessa alcançar o poder? E mais do que natural, foi importantíssimo. Olha aí. Mais do que natural, foi importantíssimo. O governo Lula teve sua importância significativa, que no fundo ele acendeu uma luz de esperança de um dia melhor para o povo brasileiro. A grande questão é que o Lula, na verdade, como diz até o próprio Ciro Gomes, se embebedou pelo poder. Ele perdeu 94, 98. Sim. Aí ele mudou Duas radicalmente derrotas. o discurso dele, mudou a imagem dele, virou aquele Lula paz e amor. Aí ele ganhou o coração de todo mundo onde ele foi eleito. E esperávamos que ele faria um governo fantástico, mas dentro das ideias dele, mas aí... Não, uma coisa que é indiscutível, que qualquer pessoa minimamente informada, né, que não há discussão disso, é que, indubitavelmente, o nível de corrupção na era Lula foi absurdo. Isso aí não... Houve grandes avanços sociais, né? Também não há se negar. Se a corrupção não tivesse sido na verdade, tão forte... a grande questão qual foi o custo disso, né? Exato, O custo disso. Se não tivesse isso havido não é fácil, não. toda essa corrupção, a história
falaria muito bem dele. E te digo mais, eu acho que nós estamos até muito bem em relação à nossa posição global hoje em dia, em virtude de tudo que nós passamos. Porque a nossa grande vantagem é que nós somos um país forte. Nós somos um país forte, ou seja, a nossa economia é tão forte que suportou tudo isso que nós passamos. Então foi um momento assim, de muita dureza para o país. Legal. E aí o que aconteceu? Vem agora o Fernando Henrique e apoia o Lula, e obviamente ele como cidadão, eu acho muito louvável ele se posicionar de forma clara, apesar de me causar uma tremenda estranheza O lado que ele foi. E aí vem um segundo ponto, né, que é justamente, né, no Twitter do Lula, né, no Twitter oficial dele, né, que é justamente a questão do apoio dele com o Helder Barbalho do Pará, que também veio de uma história de uma família, com várias histórias de corrupção. Tem o coisa pai dele estranha. saiu algemado lá de Brasília. Um negócio muito, muito constrangedor. Já, mas em virtude desse próprio apoio, falando dessa história de família, é que ele apoia o Lula, porque Jader Barbalho, né, sempre foi muito próximo do Lula, pai dele, né? Sim. Sempre foi muito próximo. E aí o que aconteceu? Com essa história desse apoio dele agora, teve apenas uma coisa que me incomodou, que lá no pôster do Lula, no Twitter, né, ele comenta assim: encontrei hoje Helder Barbalho, governador do Pará, reeleito no primeiro turno com a maior votação do Brasil. Opa! Maior do Brasil. Maior do Brasil. Olha o que ele falou, hein? Agradeço o seu apoio nesse segundo turno. Vamos juntos pelo bem do Pará e do Brasil. Bom, aí é o ponto em que justamente são as falácias, né, que o governo, que o PT na verdade usa, né? Por quê? Um jogo de palavras? É um jogo de palavras, porque na verdade, né, a maior votação do Brasil para um governador reeleito não foi do Helder Barbalho. A maior votação do Brasil foi para o Zema lá de Minas Gerais. E por sinal, o Zema, né, foi um cara que teve muita dificuldade, que ele teve que combater toda a estrutura petista montada em Minas Gerais. Tem muita gente que não sabe, mas Minas Gerais teve um problema seríssimo, que milhares, olha o que eu estou falando, hein? Milhares de funcionários públicos tiveram seu nome negativado na SPC Serasa por culpa do governo estadual. Sabia disso? Não, por causa do governo? Foi. Você está dizendo que funcionário público? Sim. O que aconteceu? Isso tipo assim, é impressionante, como ninguém sabe disso, como ninguém fala disso. É impressionante. O que aconteceu? O funcionário público estadual começou a fazer o seu crédito consignado no banco. Certo. O meu crédito consignado, ou seja, o funcionário vai lá no banco Pega e um dá o seu empréstimo. salário como garantia. Isso. Já do desconta empréstimo. do salário e tal. O que acontece? O governo de Minas Gerais nem pagou o salário para o servidor público, atrasou o salário do servidor público Portanto, e, consequentemente, não pagou a parcela do banco. Então, o cara ficou com o nome sujo e sem salário. Já imaginaram isso? rapaz. Mas o povo ou esqueceu ou não relacionou com o governo do estado, né? Não, e era um governo petista, era um governo de Exato. esquerda. Então, me admira o estado de Minas Gerais, que apoiou muito com isso, esquecendo desse tipo de coisa. Tanto que todo o Sudeste, né, o que é o maior colégio eleitoral, ele estava com o Bolsonaro. Apenas Minas Gerais Exatamente, divergiu. que divergiu lá. Mas- E é estranho, sabe por quê? Porque Bolsonaro teve menos votos em Minas Gerais do que o Zema. Menos do que o governador. Tanto que Zema foi reeleito com 56,18%, com 6.094.136 votos. Ou seja, em números absolutos, Em números absolutos, até mais que o Helder. sim, claro, ele teve né? quase Também que o estado dobro é maior, do Helder. né? Ou seja, Não, e o que é mais curioso, hein? não foi só governador. Né? Não só Exato, governador. E uma coisa curiosa, tá?
O segundo colocado, que foi o Calil, ele teve 3.805.000 votos e 182. Mais do que o Helder Barbalho. Então, em percentual, sim, é legal. Helder Barbalho foi eleito com 70,41%. Porém, em números absolutos, né? O Zema teve 6.000. O Calil, que foi o segundo colocado, teve 3.805.000, mais do que o Helder Barbalho no Pará, né? E mesmo assim não é só um exemplo, não. O outro exemplo que nós temos lá, por exemplo, é lá do Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, o Cláudio Castro teve 4.930.000 com 288 votos. Ou seja, essa retórica do mais votado... Ou seja, não você é está colocando ao ponto do jogo de palavras Jogo mesmo. de palavras. É para induzir o seguinte, todo mundo que ganha tá com. Então olha só. Trazendo um pouco aqui para nossa realidade. Nosso deputado federal mais bem votado, percentualmente, ele é o maior do Brasil. Com certeza. Por sinal disso, bebe água. Amon, mais uma vez, Amon, Um parabéns. abraço aqui. Ou seja, o Amon 14%, 14 ponto alguma coisa. teve 14 ponto alguma coisa por cento dos votos válidos, que proporcionalmente foi muito mais do que o outro, que é lá também, que é de Minas Gerais. 26 anos Que também, é um 26 rapaz anos jovem. também, um rapaz jovem também, que foi eleito 1 milhão e pouco de votos, mas percentualmente foi um percentual menor Isso. do que o Amon, né? Vamos lá, mas o Castro do Rio de Janeiro teve 4.930.000 votos. Também foi muito maior votado do que o Helder Barbalho. E o que acontece? O outro exemplo que nós temos, São Paulo. na verdade, o PSD é o 55, né? E não o 40, o PSD, né? Outro caso é São Paulo. São Paulo é um caso mais curioso ainda, porque apesar de não ter sido eleito, o nosso amigo Tarcísio Freitas teve 9.881.995 votos. Deixa eu só fazer uma perguntinha, Jaime. Jaime Freitas, Tarcísio Freitas, tem uma ligação aí? Quem dera, né? senão eu seria um cabo eleitoral do cara nesse momento. Estaria fervorosamente lá. Tu já é um cabo eleitoral dele, porque destaca bastante aí as... Não, trabalho dele. vamos lá. Indiscutível, Tarcísio Freitas é um cara competente, Tá né? A gente certo, tem que, tá certo. a gente tem que tirar o chapéu pro cara. Mas não existe aí nada... Não, infelizmente não. Tá Torço certo. por ele. Beleza. Né? O meu filho que mora em São Paulo não vota em São Paulo, mas votaria nele. Tá certo. É um cara diferenciado, o Tarcísio Freitas. Mas o Tarcísio Freitas teve 18% dos votos do Lula. E teve 3 vezes mais votos do que o Helder Barbalho. Interessante essa análise aí que você está fazendo. Então vamos lá. Se nós pegarmos o Tarcísio Freitas, que teve 9.800.000. Se nós pegarmos o Zema, que teve 6 milhões, então os dois juntos dá 16 milhões. Com mais o Cláudio Castro, que teve 4.900.000, nós estamos falando em 3 governadores que apoiam o Bolsonaro, 20 milhões de votos. Esses 3 governadores eleitos que apoiam o Bolsonaro têm 20 milhões de votos. Realmente, tenho visto uns comentários aí onde as pessoas, apesar do Bolsonaro ter ficado em segundo, estão nervosos, né? Na verdade, a polarização continua, mais ou menos dentro do mesmo aspecto. Olha, pega Sul e Sudeste e onde é que o Lula está dando apoio. E o apoio em números, realmente, Sul e Sudeste estão mais fortes. Porque imagina, são 3, nós estamos falando de apenas 3 eleitos.
Vai no Paraná. Das principais das capitais. principais capitais do Brasil. Aí o Lula vinha fazer firula, Estados, né? das unidades federativas, Isso. né? Aí o Lula vinha fazer firula, porque conseguiu o apoio do Helder, e teve 3 milhões de votos. Uhum. Então, tipo assim, dai a César o que é de César, né? O pai dele sempre apoiou desde 2003 até 2010. Sempre, todas as eleições, sempre teve o apoio do... Sim. Mas sempre apoiou o Lula. Sim, apoiou. Essa história já... Agora, em contrapartida, né? Vamos falar agora lá do Distrito Federal, os apoios que o Bolsonaro conseguiu. Bolsonaro conseguiu o apoio de Ibanez Rocha do MDB. Isso aí foi uma coisa que eu não entendi nada. Porque, vamos pensar bem, o MDB está apoiando o Lula. Exatamente. Tanto que está aqui, nós temos o nosso Nós exemplo temos aqui, né? Um exemplo aqui, que é o Eduardo Braga, do MDB, apoia o Lula. Nós temos a própria Simone Tebet. Queria dizer que eu gostei do papo, tá? Gostou? Bacana. Não, esse corpo é uma contradição. Contradição? Tão bonito. Eu vou te explicar por quê. Diz a propaganda que ele mantém a cerveja gelada por 3 horas e meia. Você vai tomar uma cerveja. Ué, 3 horas e meia? É. Você gosta de uma cerveja, Jair? Eu gosto de vez em quando. Né? Mas eu vou falar Gosta, uma coisa. Bastante. O Dr. Mal gosta bastante. Até bastante, pelo meu né? sobrenome, pela minha... Pela origem alemã. Nesse alemã aí, Tá certo, essa né? cerveja. Só que É 3 isso aí. horas pra cerveja estar gelada no Não, copo é tempo demais. Eu não É tempo consigo. demais, eu também Entendeu? Um copo desse não serve pra mim, que eu não levo todo o tempo pra Então tomar não apenas é. um copo. Pois é, em 3 horas eu já rodei. Já rodei várias várias vezes, vezes. né? Esse Já rodei copo aí. várias vezes o O copo. beba água aqui, tem água aqui no meu. Então, Bom, então o que acontece? Ficou um negócio estranho. Porque o Ibanez, que é do MDB, tá apoiando o Bolsonaro. E a sua majoritária presidente da República, que é a Simone Tebet, tá com o Lula. tá com o Lula. Então, assim, mas vem cá. Esse ano o que ficou muito claro é que tinha o tal da federação. Federalizou? Houve a federação? MDB? Não houve né? federação, porque na verdade a federação tinha que ser feita no primeiro turno. Certo. Houve a federação do MDB com o PSDB. Porque na verdade a federalização era apenas para ganhar tempo de TV. Certo. Que efetivamente, a nível dos proporcionais, não faz nenhuma diferença. Tanto que o Amon, apesar de ter conseguido votos para eleger mais um deputado junto com ele, não levou ninguém. Por quê? Porque o segundo colocado do partido dele não alcançou a proporcionalidade de 20% para poder se beneficiar dos votos dele. Então, eu acho que isso aí foi uma acertada que a legislação deu. Né? Essa questão da proporcionalidade de 20% foi bem Foi, não, positiva. 20% foi um negócio muito... 20%? Você tem que ter 20% dos votos válidos, né, válidos para a cadeira. Certo. Então, por exemplo, se são necessários 100 mil votos para você assumir aquele cargo, você tem que ter pelo menos 20 mil votos para se habilitar a obter o excedente de votos dos mais votados. Isso Então, foi muito bom. Foi muito bom, né? E a gente viu que essa união do PSDB aí, ela não foi positiva, né? Que eles apenas enfraqueceram, né? Sim. O PSDB não cresceram tem em um nada. governador hoje. Não, Quer dizer, em 2023. por nenhum. enquanto não. Minha nossa. Não, e detalhe, né? O PSDB, que por muitos e muitos anos levou a maior unidade federativa, que é São Paulo, Exato. perdeu a maior unidade federativa, né? Sempre foi uma bancada fortíssima no Congresso. Realmente, né? Enfraquecendo. São Paulo era PSDB. Sim, o São Paulo era PSDB, Tendo aí como ícone aí o FHC, né? sim. Mas o que acontece é que São Paulo tinha que tomar um rumo diferente. Essa é a verdade. Eu, particularmente, acho que aquela estratégia de eles tirarem tanto Dória quanto Leite da disputa presidencial foi um tiro no pé. Uhum. Acho que foi muita briga interna ali, sem sentido nenhum, na minha opinião, né? Ainda passou o Arthur Neto por um papelão, Uhum. que concorreu às prévias para a presidência, teve uma votação inexpressiva, Acho que nem 2%, né? nem 2%, foi 1,5%, É. se não falha a memória. Foi uma coisa inexpressiva. Se polarizou entre Dória e Leite Uhum. e acabou que não foi nenhum dos dois. Dória não
conseguiu se eleger agora, né? Acho que foi pro segundo turno lá no Rio Grande do Sul. Acho que O Leite. o Leite, né? Foi pro segundo Acho que turno sim. no Rio Grande do Sul, se não me falha a memória. E São Paulo ficou com o terceiro colocado, que por sinal também vai apoiar o Bolsonaro. Já declarou, né? Já declarou apoio. Então, ou seja, ficou uma coisa muito esquisita. Ficou um negócio muito esquisito. E assim também como o MDB, ficou um negócio muito esquisito. Ou seja, uma parte apoia um, outra parte apoia outro. Ficou um negócio desconfortável. Porque acaba que a gente não sabe quem está jogando com quem. Pois é. Tem muita gente aí com medo mesmo de botar as cartas Ou na seja, a mesa, aposta tão é se depois encolhendo, esquecer e tá tudo certo, né? Então apoia de novo, deixa de apoiar. Faz Assim parte vai. do jogo. Basta dizer que é a nossa política local, né? Uhum. Nossa política local também demonstrou isso. Ou seja, depois do jogo de insultos, tá todo mundo do mesmo Abraçar lado. novamente. Não, e o pior que gera dentro do povo é aquela sensação de desconforto, né? É aquela sensação de desconforto, ou seja, quem realmente está falando a verdade, quem está Interessante que às mentindo. vezes, né, as pessoas elas brigam até dentro de casa com a família, com os amigos, por determinado posicionamento político. Quando vê, eles estão tudo junto lá. Brigar por política. E ficou. Não, mas Caso família é um negócio fabuloso. Eu mesmo tive grupos de WhatsApp desfeitos Olha aí. por causa de política. Eu Eu tive, entendeu? Eu confesso. parei de me posicionar já tem um bom tempo nos grupos. Você acha que isso vai mudar, Jaime? Não, é porque, na verdade, nós não somos profissionais da política. Uhum. Então, os profissionais da política, eles são mais hábeis do que nós em relação ao seu posicionamento. Porque hoje estão brigados, aumentam abraçados. Basta dizer que nosso querido Alckmin... Alckmin? Né? Ele é vice de quem? Ele é vice, Rapaz, né? ele é vice. Ele é vice de um candidato aí, né? Então, ele depois de dar tanta porrada no candidato, entendeu? Tanto... A gente falou em incoerência em alguns candidatos, mas essa daí foi a maior, no caso. É a maior. É a mais irritante. Porque não existia nenhuma forma de alinhamento. Pensei que eles nem conversavam. A não ser dentro da política ali, mas quando vê, os dois estão... Não, e o que eu achei mais impressionante foi que em uma entrevista o Lula foi indagado, né, sobre essa questão em que o Alckmin foi um dos que foi favorável ao impeachment da Dilma. Exatamente. E Lula categoricamente disse, não, você está enganado. O Alckmin nunca falou isso. Vocês assistiram esse vídeo? Não. E aí veio várias palavras, várias entrevistas do Alckmin, né? Batendo duro na questão da Dilma, né? Do impeachment da Dilma. Então, eu achei aquilo ali, na verdade, de uma forma assim absurda. Aquela forma ali, aquele jogo de palavras ali foi uma coisa absurda. E não vai longe, né? O próprio o Alckmin, né, já colocou o Lula no escalão de bandido para baixo, né? E agora? Foram em outros tempos. Os tempos mudaram, né? E como diria F. Cavalcante, e éramos todos jovens, né? Bom, e aí um outro apoio também, né, notável que o Bolsonaro conseguiu foi do Ratinho Júnior, né? Filho do Ratinho, né? Ratinho... Do apresentador. É ele mesmo? Paraná. Sim, ele mesmo. O filho do Ratinho foi eleito em primeiro turno no Paraná, né? Muito bem votado, né? Validando seu segundo mandato, que ele já era governador. Né? Foi eleito também de uma forma bem expressiva, né? E já se manifestou claramente, né? Inclusive como o Ratinho, né? De forma constante se manifesta nas redes sociais em favor do Bolsonaro. E agora o filho dele também, reeleito governador do Paraná, se posicionou. E uma coisa que para mim não foi novidade foi o juiz Moro também. Sérgio Moro. Tá certo. É isso aí. Passou a mágoa. Eu acho que não foi mágoa, não acho que foi briga de irmãos. Às vezes nós brigamos com quem amamos. É verdade. E eu particularmente acho que o que aconteceu entre o Moro e o Bolsonaro, na verdade,
foi mais em desentendimento do que briga. Porque o Moro, obviamente, por usar a capa preta, por estar acostumado com aquela posição de juiz, que é a autoridade, a pessoa que manda, de repente se viu ali, no meio de uma situação em que ele tinha que baixar a cabeça, em que ele tinha que entender a formatação política do poder. Mas tu vê que aí agora nós estamos falando de coerência, né? Um juiz que julgou como é que ele poderia agir diferente, não tem como, né? Isso causou surpresa, né? Que vários ministros do STF, é comum dizer, ministro não recebe bandido, não recebe condenados, não recebe tal, mas olha aí, eles se posicionaram. Isso aí, inclusive, eu acho que vai dar muito pano pra manga. Pois é, os caras que provavelmente, talvez ainda julguem alguma coisa de determinada pessoa e estão lá se posicionando politicamente a favor dele, né? Mas eu, particularmente, eu tenho o sentimento pessoal que o Moro não tinha outra forma de ter um mandato tranquilo a não ser que se posicionasse em favor do Bolsonaro. De fato. E foi eleito, né? Ele foi eleito, senador. Muito bem eleito senador. A mulher dele eleita também pelo estado de São Paulo. O procurador lá também, né? O Dallagnol também eleito. Na verdade, o Lula, caso eleito, não vai ter paz, não. O Lula não vai ter paz, não. Realmente. Vai ser... E aqueles que o Bolsonaro ajudou a eleger anteriormente, que estavam contra ele, saíram, né? Sim. Saíram. Não, exemplo foi o Alexandre Frota, Exato. que não vingou a campanha dele, definiu de uma forma absurda, né? E a jornalista, né? A Halfman, né? Hasselman, né? Halfman, né? Joyce? Hasselman. Então, a Joyce, por exemplo, ela perdeu nada mais, nada menos que 1 milhão de votos. E ela era uma grande opositora ao PT, ao Lula. Isso, ela batia lá. forte, né? No governo na primeira PT, eleição, no governo Dilma. Só dava ela falando mal. Só dava ela falando disso lá, entendeu? Então, acabou que ela desidratou de uma forma absurda. Isso muda radicalmente seu posicionamento. E tá todo mundo vendo, né? Também, o próprio exemplo foi o próprio Marcelo Ramos aqui do Amazonas. Pois é, né? Abandonou o PL lá, onde ele tinha lá um abrigo seguro, por discordar lá do Bolsonaro. E eu acho que ele não fez um grande negócio. Perdeu o Amazonas. Tanto politicamente como... Que ele era um cara que brigava, né? Um cara guerreiro. Chegou a ser vice-presidente, não é isso? Vice-presidente da Câmara, né? Da Câmara Federal. Né? E justamente devido a essa disposição com o governo federal, como a presidência estava alinhada com o governo federal, acabou que ele foi degolado do cargo. Foi convidado a se retirar da vice-presidência. O poder. Né? E até onde eu lembro, foi o posto mais alto que um amazonense teve. Eu não me lembro de nenhum amazonense ter tido um posto mais alto que esse na Câmara Federal. Eu não me lembro. Até onde eu conheço, né, ele estava ali na beira, né, do comando do Legislativo Federal. Era vice-presidente. Certo. Mas é assim, né? Mas eu acho que o Moro também, até eu dou os parabéns pro Moro, né? Pela humildade dele em se posicionar a favor de Bolsonaro, não ter o campo da neutralidade. E não vamos esquecer do nosso vice-presidente, né? Foi eleito pelo Rio Grande do Sul. Sim, Mourão. Por sinal, muita gente não sabe, mas Mourão, ele é amazonense, né? Ele é amazonense, Mourão é amazonense, mas o pai dele, como era militar, ele foi criado boa parte do Rio Grande do Sul, né? E acabou que foi eleito agora senador pelo Rio Grande do Sul. E, na minha opinião, foi uma grande aquisição, porque eu não muito bem preparado. E o Rio Grande do Sul, como um berço, né, como São Paulo, um berço do sindicalismo e tudo mais, onde todo o projeto do Lula subiu, cresceu e tal, né?
E hoje, sendo essa posição toda, né? E o próprio foi uma Pazuello, surpresa. né? Pazuello foi eleito, né? deputado. Ele é eleito deputado pelo Rio de Janeiro. Né? Ele, por sinal, também é amazonense, filho do Nissim Pazuello, Uhum. né? Que tinha aqueles portos aqui. Então foi eleito aí também pelo Rio de Janeiro, que eu também acho que foi uma grande coisa também para o estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro também vai ter um bom representante, na minha opinião. Ou seja, se o Lula ganhar, ele vai ter trabalho. E não vai ser fácil, né? Agora, assim, na opinião de vocês, assim, esses políticos que são de carreira, tal, que, poxa, perderam, estão sem mandato agora, teve vários. Aqui se foi 50% de 50% de renovação na Câmara Federal. Pessoas, nomes fortes aí, né? Marcelo Ramos, o do PT lá, o Zé Ricardo, Zé né? Ricardo. O que um político faz quando ele perde uma eleição, ele ou se alguém majoritário ganha, ele assume uma secretaria, alguma coisa assim, ou ele já está pensando na próxima eleição, que no caso é para as eleições municipais. Sim. O que você acha, Jaime? Você acha que vai acontecer? Vai ter uma disputa interessante aqui no na nossa cidade? A dança de cadeiras no Poder Executivo aí vai ser muito grande. Porque o Poder Executivo tem uma coisa engraçada, né? O Poder Executivo, obrigatoriamente, ele mexe com o Legislativo. Uhum. Porque, por exemplo, no Executivo, quando você pega um deputado estadual e coloca ele numa secretaria, automaticamente você puxa o suplente. Sim. Então você já reconfigura todo o sistema político ali das eleições, né? E todos são representantes válidos. Né? Um exemplo que nós tivemos agora foi o próprio Jesus Alves. Né? O Jesus Alves foi, inclusive, até considerado eleito, mas lá numa contagem, ele ficou na primeira suplência. Então, tecnicamente, o primeiro que subir do partido dele ali ocupa aquela vaga lá no Legislativo Estadual. Né? Assim, no momento que formar o secretariado aí, vai sempre surgir alguma vaga. Sempre surge alguma vaga, alguma acomodação. Agora, como a gente falou, quem está saindo, quem está ficando no poder, a maioria está se aposentando, né? Então, na próxima eleição, a maioria dos políticos dessa essa geração vai ser trocada. Mas numa outra geração, né? Porque vamos só fazer aqui uma pequena análise, né? Por exemplo, Vanessa Graziottini, a nossa ex-senadora. Uhum. Caso o Wilson Lima vença, o Wilson Lima é apoiador do Bolsonaro. Sim. Então, eu noto que seria estranho ela ter algum espaço dentro de um governo do Wilson Lima. Assim como o Zé Ricardo. Eu noto que seria muito difícil ele encontrar um espaço ali dentro, né? O grupo político dele é outro. O grupo político dele é outro. Da mesma forma, por exemplo, pessoas como a própria Carol Braz, né, caso o Wilson vença, ela não vai ter o aconchego político lá dentro, até mesmo porque ela se declarou em favor do... Não, e brigou, né? Ela brigou sim, com... Ela foi secretária. Ela foi secretária, isso que eu ia falar. Foi secretária, né? Agora bateu de frente ali, o espaço é outro, né? Mas, pelo visto, se o Eduardo ganhar... Porque, claro que há uma negociação para ter esse apoio, né? Existe a acomodação política de todo mundo. Essa é a verdade. Toda negociação política envolve a questão da negociação de cargos. Todo mundo sabe disso, não é novidade para ninguém. Então, na verdade, com certeza a Carol já deve ter negociado aí ou uma secretaria ou alguma coisa, caso um eventual governo Eduardo Braga. E não seria diferente se fosse um outro ali, se fosse o Amazonino Mendes ou outro. Tudo certo. Tudo certo, e isso é o que compõe a política. E, de certa forma, é bom que isso aconteça, porque, pelo menos, nós temos uma questão de uma pluralidade lá dentro. Isso é uma coisa importante que aconteça. Porque, na verdade, a política é o jogo da democracia. E também quem está no poder tem que seguir com pessoas que se aliam à sua forma de jogo de cintura. E assim vai, né? Você não chama o inimigo para dormir na sua casa, né? Você não chama, você chama os amigos, né? E eu entendo que talvez nesse contexto aí, a Carol, né? Apesar que eu acho que ela pegou meio pesado com o Dudu, né? E sinceramente achei que até que de forma injusta, eu não vi naquele contexto lá motivos para toda aquela... mas agora eles superaram isso, né? Agora estão todo mundo certo, todos se amando. Pois é. Né? Todos se amando. Gente, e aí nós ficamos agora com mais um Wolfcast.
Foi bacana. Foi legal, foi legal. Está Agradeço a aprofundando os vocês dois. assuntos. E como sempre, tivemos aula aqui com o Jaime. Não, isso é bondade do seu coração. Você fala isso porque você tem um coração Um muito historiador, é um cara que lê bastante. Você tem cara de que lê bastante. Não, já li mais. Hoje em dia eu já tô um pouco mais cansado. Os óculos já não ajudam muito. Então tá na hora de realmente passar esse conhecimento. Agora é passar um pouco desse conhecimento para frente. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo. Sempre que me convidar, eu venho, hein, já. Não, já está marcada a nossa próxima agora, que eu quero falar sobre milhagem. É. Eu quero mostrar Fala um pouco de como as educação pessoas- financeira também, Com né, certeza, pessoal? isso é importante, porque as pessoas estão perdendo dinheiro e não sabem. Na VEC, já podemos até agendar o mais breve possível. Vamos lá. Vai ser muito importante isso aí para auxiliar as pessoas. Gente, mais uma vez, muito obrigado e um grande abraço, um beijo no Tchau, coração tchau. de todos. Obrigado.